Opa, tô de volta, pessoal. Vamos lá dar continuidade. Na aula passada a gente fez a validação do nosso formulário de cadastro. E, finalmente, nesta aula nós chegaremos em banco de dados, tá certo, pessoal? Então, nesta aula a gente vai estar implementando, um conjunto de funções que vai estar salvando este usuário aqui, no banco de dados, tá? Por enquanto a gente só está recebendo o objeto validado e printando aqui no nosso terminal. Beleza, tá? Para trabalhar com banco de dados, pessoal, a gente vai estar começando pela nossa classe de modelo, tá? Então a gente pode vir aqui em Model e clicar duas vezes na nossa classe usuário, tá? Então a gente vai ter que trabalhar aqui com o nosso modelo, tá certo? Então eu vou subir aqui para cima. Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer para o Spring que essa classe modelo ela será uma tabela do nosso banco de dados. Se vocês lembram lá na primeira aula que a gente criou uma tabela, no meu caso foi um banco de dados, que no meu caso foi o usuário app. Então aqui a gente também vai ter que criar uma tabela, tá? Vai ter que definir que essa classe vai ser uma tabela. Para definir isso, a gente vai trabalhar com anotações do Spring, tá? Então a gente vai colocar aqui @entity, tá? Vai ser esse de carta aqui, 2 cliques. Beleza? Então quando eu coloco um @entity, quer dizer que esta classe aqui vai ser uma tabela no meu banco de dados, tá certo? Ele vai ficar vermelhinho aqui, talvez um de vocês não fique vermelho, fique verdinho, alguma coisa desse tipo. Tá? Por quê? Porque aqui ele precisa de um identificador. Tá? O que é um identificador? É um ID. Tá? Esse ID ele vai ser um atributo que distingue cada registro. Por exemplo, se eu salvar dados do Ivan, o ID dele vai ser 1. Quando eu salvar dados do Lucas, vai ser 2 o ID dele. Da Maria, ID3. Da Joana, ID4 e assim vai. Tá? Então a gente vai precisar de um atributo aqui, um atributo chamado de ID, que vai ser do tipo long, tá? Como a gente vai estar igualando esse atributo com o null, então a gente tem que botar aqui uma interrogação para ele dizer que ele é um atributo nulo. Vou botar um igual null, tá? E um vírgula no final. Bom, pessoal, na verdade esse ID não vai ser um val, tá? Vai ser um var, tá? De variável, porque ele vai mudar mais na frente vai fazer sentido isso aqui ser um var e não val, tá? Mas enfim, fica assim por enquanto. Então a gente tem que dizer para o Spring que esse atributo ID ele será um identificador de cada registro, tá? Então aqui eu vou colocar um @id com I maiúsculo e vou dar 2 cliques aqui, Beleza, pessoal, tá certo? Tranquilo. Disse que esse camarada aqui é um ID, mas eu quero fazer mais, pessoal. Eu quero que, ao salvar no banco de dados um registro, esse ID aqui seja gerado automaticamente. Por exemplo, o primeiro registro receba ID1, o segundo ID2, o terceiro ID3, o quarto ID4 e assim sucessivamente, certo? Para fazer isso, a gente também vai colocar uma anotação aqui no ID. A gente vai colocar aqui um @generated value, tá? Esse que vai aparecer aqui, vou dar um enter. Dentro do parêntese, vou abrir parêntese, vou colocar um strategy igual a generated type identity, tá? Esse primeiro aqui, vou dar 2 cliques. Então quer dizer que com essa anotação aqui eu estou definindo que esse atributo ID vai ser gerado automaticamente, tá? Eu não preciso passar nenhuma informação quando for criá-lo, certo? Beleza. Depois disso, a gente pode fechar. Eu vou fechar esse application aqui. Beleza, tá? Aqui no modelo a gente já fez tudo, tá? Agora, pessoal, a gente vai precisar de um outro componente, que é o componente que acessa o banco de dados para fazer as operações. Que operações? Salvar dados, editar, excluir, buscar, tá?
Esse cara é chamado de repositório, tá? Ou repositório de dados. Do mesmo jeito que a gente tem aqui uma pastazinha para o controle, a gente tem uma pastazinha para o model, a gente vai ter que criar uma pastazinha para o repositório, tá? Como que eu crio essa pastazinha, pessoal? Clico aqui com o botão direito em cima do br.edu.ifp, vou em New Package, tá? Então aqui vai criar uma pastazinha, vou clicar, Package, vou digitar repository com Y no final, mas pode ser repositório em português também, caso você prefira, tá? Mas é isso aí. Vou dar um Enter, beleza. Criou a pastinha chamada repository, certo? Dentro desta pastinha repositório, a gente vai estar criando um novo arquivo, tá? Então vou clicar com o botão direito em cima dela, vou em New, vou em Kotlin Class File, certo? Cliquei. Este arquivo ele não vai ser uma classe, tá, pessoal? Vai ser uma interface. Então a gente clica aqui em Interface. Aqui no name a gente vai chamar de usuário repository, tá certo? Então cliquei em interface, coloquei usuário repositório, posso dar o Enter, tá? Deu Enter, tá? Então ele criou a nossa interface, que vai ser a interface que vai estar acessando o banco de dados. Aqui a gente precisa estender esta interface, tá? Para uma classe especial. Então para estender, vou colocar aqui, ó, 2 pontos e JPA repository, tá? Esse primeiro aqui. Coloquei o JPA repository. Pessoal, eu vou colocar aqui o menor que, maior que, tá certo? A primeira informação desse JPA repository é qual a classe modelo, ou seja, qual a tabela que esse JPA repository irá acessar, que no caso aqui é o usuário. Então eu vou digitar aqui usuário, tá? Vou dar um Enter para ele importar, vírgula, o tipo do ID, tá, pessoal? Se eu voltar aqui na classe modelo, ó, o tipo do ID é long, tá? O tipo do ID sendo long, então a gente vai passar aqui no repositório, ó, no segundo valor aqui, vírgula, long, tá certo? Pronto. Caso o usuário de vocês esteja vermelho, pessoal, é porque vocês não importaram esta classe. Então vocês podem estar clicando aqui, ó, onde está o cursor, dá um Ctrl espaço e dá um Enter, tá? Belezinha, pessoal. Então esse camarada aqui é o cara que vai estar acessando o banco de dados, certo? Então esse é o cara que vai estar acessando o banco de dados. Então a gente finalizou esse cara, pode fechar. A gente vai estar voltando agora para o usuário controller, pessoal, tá? Aqui, ó, usuário controller. Então a gente vai estar trabalhando nesse camarada aqui para estar salvando os nossos dados no banco de dados, tá? No usuário controller a gente vai precisar de uma variável do tipo usuário repository, tá? Então eu vou lá para cima, ó. Aqui, ó, eu vou colocar val repositório, pode ser em português mesmo, tá? Repositório, 2 pontos, usuário repositório, tá? Vou dar um Enter, beleza. Ele vai reclamar, opa, pessoal, vou apagar tudo aqui, ó, fiz besteira, tá? Vou apagar tudo, tá? Não vai ser um val normal não, tá, pessoal? Vai ser um later init var, tá? Later init var. Vou dar um Enter. Vai ser com o nome repositório, 2 pontos, usuário repositório, tá? Para finalizar, eu tenho que colocar uma anotação em cima dessa variável, tá? É a anotação que vai inicializar esse repositório de dados com o @auto_rided, tá? Vou dar um Enter, @auto_rided. Beleza, tá? Então esse @auto_rided vai ser responsável por inicializar esta variável repositório aqui, tá?
Por que eu preciso usar o autoride, pessoal? Porque esse usuário repositório ele é uma interface e ele precisa de alguém para estar injetando uma nova instância desse JPA repositório nele, tá? Pronto, voltou aqui, né? Beleza, tá? Então a gente criou aqui o repositório, tá? Então a gente vai baixar aqui, ó, para a função de cadastrar usuário, tá? Então veja que eu coloquei um comentário aqui, ó, salvando no banco de dados, que é para a gente fazer agora, neste momento aqui, ó, embaixo do print, eu vou colocar repositório.save usuário, tá? O que quer dizer? Que com isso aqui, ó, ele vai salvar o usuário que a gente recebeu do formulário, ele vai salvar no banco de dados, tá certo? Beleza? Então assim a gente finaliza, tá? Vou só pausar aqui, ó. No champ eu vou estar voltando em startar o meu Apache, startar o MySQL, tá certo? E vou executar agora o nosso programa, tá? Vou dar o play. Ele vai estar executando aqui o nosso projeto, tá? Executou. Vou acessar o meu formulário agora, ó, em localhost 2.8080 barra formulário barra cadastro. Vou dar um enter. Vou botar aqui Vamora, vou botar um e-mail, vou botar um CPF qualquer, a senha de 1 a 6, vou selecionar o papel de administrador. Vou clicar em cadastrar. Mandou a informação, tá? Como que eu sei que a informação foi cadastrada, pessoal? Eu tenho que ir lá no gerenciador de banco de dados. Como que eu abro o gerenciador de banco de dados, pessoal? Entro aqui no champ, clico em admin, pessoal, aqui no champ, vou clicar em admin, certo? Procuro o banco de dados que você quer, o seu banco de dados, né? Na verdade, o meu é esse usuário app, aqui, ó. Perceba que ele criou uma tabela chamada usuário, tá? Vou clicar nesta tabela e ele vai ter um registro, tá? Que no caso é o registro que a gente acabou de cadastrar. E veja que o ID ele foi gerado automaticamente, aqui tem o ID 1. Quando eu cadastrar o segundo usuário, vai ter o ID 2. E assim sucessivamente, tá certo? Então deu certo, pessoal? Finalizamos a nossa aula, conseguimos implementar o nosso acesso a banco de dados e salvar o nosso usuário, tá? Na próxima aula, a gente vai estar fazendo aí a nossa página home, a qual vai ter uma tabelazinha, onde vai estar plotando esses dados que estão salvos no banco de dados, pessoal, tá certo? Então, até a próxima aula.